Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, mas os agricultores do Nordeste vêm sofrendo com um baixo valor de mercado. Na safra passada, o açúcar atingiu preços em patamares históricos, mas atualmente começa a amargar desvalorização no mercado internacional. O Brasil está entre os maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. O país é responsável por 60% da produção global. Ao longo dos anos, a produção vem aumentando, mas não é só por aqui não. A Índia e Tailândia também estão entre os grandes produtores de açúcar e vem registrando aumento em suas produções. O resultado disso tudo é uma maior oferta e, consequentemente, desvalorização do produto e baixo preço de venda. Aqui em Pernambuco, as usinas e os produtores de cana-de-açúcar já começam a sentir os efeitos. Essa crise afetou basicamente o Nordeste, porque o Centro-Sul, quando morreu, os preços ainda estavam mais elevados, não afetou tantos produtores de cana de lá, e aqui na nossa região pegou na veia, e a gente está com grande dificuldade. Usinas, até algumas usinas deixando de pagar alguns fornecedores de cana com atraso de pagamentos, que cria mais dificuldades ainda, e a gente fica muito preocupado com essa situação. Esse período de desvalorização no mercado internacional é reflexo de uma combinação de fatores diversos, que incluem safra abundante, políticas públicas de saúde, cotação do dólar e a queda no consumo de açúcar em diversos mercados tem limitado o avanço da demanda. A taxação imposta pelo presidente Donald Trump também interfere na produção. O açúcar continua sendo taxado e nós estamos sendo punidos. Nós temos a cota americana, que nós colocamos lá dentro do mercado americano. Essa cota está sendo taxada em 50%. Estamos na expectativa realmente que o governo brasileiro negocie com os Estados Unidos para a liberação do açúcar. A região Nordeste, que tradicionalmente investe no setor sucro-alcooleiro, já sente os impactos da desvalorização. Com o alto custo de produção, a conta não fecha e os produtores já sentem o prejuízo. Vendeu-se açúcar ano passado na bolsa a nível de preço de VHP de 22 centes, libra-peso, dólar. Esse ano está sendo vendido a 14. Então é um grande prejuízo que o setor está enfrentando e causando um grande custo, com um custo de produção maior, e o setor está passando grande dificuldade. Isso está afetando drasticamente a nossa remuneração. Por quê? Nosso custo de produção está a mais de R$200 a tonelada de cana e hoje nossa previsão de preços aqui é em torno de R$132. Diante desse cenário desafiador, usinas e exportadores revisam estratégias a fim de equilibrarem as contas. Nós estamos trabalhando numa medida provisória para conseguir uma subvenção de R$12 por tonelada de cana. A desvalorização prolongada coloca em alerta todo o setor sucroenergético que busca alternativas para preservar a rentabilidade em um mercado cada vez mais sensível às variações climáticas, políticas e econômicas. Mas os preços do açúcar dão sinais de recuperação. Mesmo assim, o indicador de novembro acumulou baixa de 4,5%. O indicador CPEA-Esalq do açúcar cristal branco, cor inculsa de 130 a 180, encerrou novembro na casa dos R$ 108 a saca de 50 quilos. A reação vem depois do registro do menor patamar da atual safra, 25-26, quando o indicador chegou a R$ 105,52. Mas, mesmo com o aumento no balanço do mês, a baixa acumula em 4,53%. O mercado mais cauteloso, possivelmente antecipando uma maior disponibilidade de produto com o avanço da safra e a continuidade das operações de moagem em diversas regiões produtoras, podem ter influenciado para as desvalorizações. Para os produtores, sustentar os preços é desafiador por causa dos custos elevados de produção. Já o mercado comprador segue cauteloso enquanto a produção se mantém robusta, com as usinas processando volumes significativos de cana-de-açúcar, apesar dos desafios climáticos enfrentados no início da safra. A escolha pela produção de açúcar e não etanol também aumenta a oferta no mercado doméstico. Com negociação pontual, os preços dos etanóis registraram leve alta.
De acordo com dados do CPEA, na semana passada, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,8653 o litro, uma alta de 0,35% no comparativo ao período anterior. Para o etanol anidro, o valor do litro foi de R$ 3,3004, um acréscimo de 1,76%. Com poucas usinas ativas no mercado spot e agentes focados nas retiradas de produtos adquiridos em semanas anteriores, a valorização é resultado das negociações pontuais do produto. Com a expectativa de safra recorde na Argentina, o mercado brasileiro de trigo segue atento. A produção argentina de trigo foi revisada na semana passada. Com quase 40% da área colhida, a expectativa é colher 25,5 milhões de toneladas, um novo recorde. Esse volume supera em 1,5 milhão a estimativa anterior. O país vizinho é o maior fornecedor do cereal ao Brasil. De acordo com pesquisadores do CPEA, a safra argentina volumosa influencia na queda dos preços no Brasil. Além disso, a desvalorização do dólar frente ao real reforçou o movimento de queda no mercado interno. No Paraná, a média em novembro foi de R$ 1.196,69 a tonelada, uma baixa mensal de 1,6% e anual de 15,9%. No Rio Grande do Sul, a média da tonelada foi de R$ 1.044,82, um recuo de 8,2% em comparação a outubro e de 17,1% em relação a novembro do ano passado. Com oferta baixa, os preços da maçã subiram nos últimos dias. Na última semana, a maçã Gala, categoria 1 graúda, foi comercializada a média de R$ 141,20 a caixa de 18 quilos, um aumento de quase 1% em relação à semana anterior. A caixa da categoria 3 do mesmo perfil foi negociada a R$ 114,20, um aumento de 1,8%. Já no acumulado de novembro, a Gala, categoria 3 graúda, acumulou alta de 3,3%. A alta no final do mês vai na contramão da tendência quando o consumo sofre uma retração e o preço tende a cair. Porém, segundo pesquisadores da equipe de hortifruti CPEA, os valores foram sustentados pela menor oferta nacional. Para dezembro, principalmente na segunda quinzena, os avanços devem ser limitados pelo início da colheita das variedades precoces no Paraná, além da entrada de maçãs importadas e de frutas de caroço. A Associação Brasileira do Amendoim vai apresentar hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um estudo com dados inéditos sobre a produção, industrialização e impacto econômico de toda a cadeia do setor. O evento vai reunir toda a cadeia produtiva do amendoim, desde produtores até empresas de processamento e comercialização, para o lançamento de um livro que mostra o contexto do setor em todo o país. O levantamento inédito vai trazer o perfil do produtor, as inovações tecnológicas e os números da safra, que apesar dos efeitos climáticos, bateu recorde de produção. Vamos ter, por exemplo, uma fotografia da safra passada, muito bem feita. O perfil do produtor, como é que está a tecnologia no campo, o que eles estão utilizando, como é esse produtor, ele é de que geração ali no amendoim, a idade dele. Então, levantamentos assim que a gente não tinha, que são específicos. O que ele está usando no campo, por exemplo, em termos de pesticidas, né, de defensivos agrícolas, como é que está o seu maquinário, né, desde lá do plantio até a colheita, como é que está esse número do maquinário. Enfim, são informações desse tipo que a gente nunca teve no nosso setor. Os estudantes de uma escola municipal em Miraporanga, Minas Gerais, quase todos filhos de produtores rurais, colocam em prática na escola o que já aprendem em casa. Planejam o plantio, preparam o solo, cuidam da horta e ainda levam o que produzem para a família. Um trabalho simples, mas que fortalece a agricultura familiar e, claro, transforma aprendizado em alimento. A cenoura já está no ponto de ser colhida. A beterraba também. Dá gosto de ver. É uma sensação muito boa, de ver uma coisa que a gente plantou crescer e
Então é orgulho pra gente. E é bem difícil, tem vezes que é bem difícil arrancar também. A horta, que produz cebolinha, alface e várias outras hortaliças, foi plantada pelos estudantes desta escola em Miraporanga. Um projeto que ensina desde cedo sobre a produção de alimentos e os cuidados com o meio ambiente. Uma forma de trazer para os alunos, que são moradores da zona rural, um entendimento maior sobre o trabalho no campo, desenvolvendo assim capacidades e habilidades de cada um. Essa lavoura de milho aqui foi plantada pelos meninos, os estudantes que prepararam a terra, que plantaram, e agora olha só como que tá bonito. Como que vocês fizeram, né? Foram vários dias de trabalho, o que vocês acharam de participar disso? E agora tá colhendo, né? Literalmente colhendo os frutos. Para a gente ter que plantar, a gente teve que passar por vários processos. A gente teve que medir o pH da terra, teve que fazer várias reproduções, né? Para ver o que a gente pode fazer de melhor, para reproduzir melhor, para a gente conseguir ganhar lucro em cima disso. A gente consegue levar isso para a sala de aula, que nem quando esse milho começar a produzir, a gente vai fazer contas, tipo essas coisas, conseguindo levar isso para a sala de aula. Planejamento de plantio, preparo de solo, controle de pragas. São alguns dos temas trazidos para as aulas no campo. O cultivo é acompanhado pelos técnicos e monitores capacitados, que vêm despertando nesses meninos e meninas a paixão pela agricultura. Para além, né, do caderno, para além do quadro, eles têm a vivência, eles conseguem vivenciar isso, e muitos, né, eles até ensinam também, né, porque muitos professores às vezes não têm esse conhecimento prático, né, do contexto de vida do campo, e eles acabam trazendo isso e ensinam também para a comunidade, para os professores. E não é só a horta, não. Aqui no terreno, que fica ao lado da escola, também tem a agrofloresta, com um pomar bem diversificado. Olha só o tamanho da manga. Com a ajuda dos professores, os estudantes plantaram abacaxi, banana, acerola e outras espécies que já começaram a dar frutos. Para ajudar na adubação, fizeram uma composteira. O lixo orgânico vem para cá e para este biodigestor, exemplo de economia circular. Nada se perde por aqui. Eles já têm uma vivência, uma experiência com a terra. Tudo que é produzido aqui é compartilhado com a comunidade e com a escola. Eles fazem parte da agricultura familiar que chega até a nossa escola, que nós temos um cardápio, e esse cardápio feito por uma nutricionista chega até a mesa dos nossos estudantes e também para os hospitais, para várias outras instituições. Então essa riqueza, ela chega no nosso currículo também. Parte dos alimentos usados para fazer a merenda sai desta cooperativa, que fica a poucos quilômetros da escola. São 80 famílias produzindo cerca de 15 toneladas por semana. Tem abóbora, tomate, cultivados pelos familiares dos alunos. Gente como o Juarez, pai do Miguel, que se diz orgulhoso por manter o ofício passado de pai para filho. Eu sou de uma família de agricultores, né? Meu avô era camponês, meu pai camponês, e a gente também resolveu vir para o campo. Só que nós era muito mais da classe trabalhadora, então a gente ficava migrando de local. Hoje a gente tem a oportunidade, o inspiro da gente viver, a gente já está aqui há 20 anos, então o Miguel nasceu aqui, está com 10 anos, então a gente só conhece aqui, conhece o campo. Então para mim é a melhor educação, a melhor forma de viver, então para mim é importantíssimo, enquanto vai criando esse laço, ter permanecer no campo é extraordinário. É hora de conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A quarta-feira será marcada por tempo mais firme na maior parte da região sul, enquanto novas áreas de instabilidade ganham força no sudeste e centro-oeste, devido à atuação de uma frente fria associada a uma baixa pressão próxima à costa do sudeste. No nordeste e na região norte do país, as instabilidades continuam ocorrendo. No sul do país, o tempo fica aberto na maior parte do estado gaúcho, Santa Catarina e no Paraná, com maior nebulosidade concentrada entre o litoral e leste catarinense, além do Paraná. No sudeste, nuvens carregadas avançam desde cedo por São Paulo, Rio, grande parte de Minas, além do Espírito Santo. Na região central do país, o tempo segue mais fechado ao longo do dia em Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul. No oeste e sul da Bahia, centro-sul do Piauí e do Maranhão,
A nebulosidade também é maior, além do litoral da região. Enquanto no restante dos estados o tempo segue mais limpo. E no norte, céu mais encoberto pela região, com tempo mais limpo no Amapá e norte do Pará. No sul do país, chove fraco ao longo do litoral, enquanto no leste do Paraná e de Santa Catarina, as pancadas ocorrem de maneira moderada a forte intensidade. A chuva também ganha força em Mato Grosso, Goiás e em grande parte de Mato Grosso do Sul, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais pelo estado mato-grossense, oeste de Goiás e noroeste de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, pancadas moderadas a fortes ocorrem no oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão e do Piauí. No Norte, a chuva ganha força no Acre, Amazonas, Rondônia, sul e sudoeste do Pará, com chance de temporais. E as instabilidades seguem pela região, podendo ocorrer de maneira mais forte em algumas áreas. E no Sudeste, pancadas moderadas a fortes em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Há risco de temporais em boa parte da região e a situação é de perigo no interior fluminense, zona da Mata Mineira e sudoeste do Espírito Santo. Rajadas de vento variam em boa parte do país nesta quarta, e no litoral do Rio, Espírito Santo e sul da Bahia podem chegar até os 70 km por hora. No norte, oeste e centro do estado gaúcho, além de áreas do interior do Nordeste, o tempo deve ficar mais seco nesta quarta, principalmente entre o Piauí, Ceará, oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e extremo norte da Bahia, podendo ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 28 graus em Porto Alegre e em Goiânia, 26 em São Paulo e em BH, 29 em Palmas e Cuiabá e 30 graus em Campo Grande. Quando o assunto é exportação de carne bovina, o balanço de 2025 é para lá de positivo. Como já tínhamos previsto aqui no Record News Rural, o setor superou os meses de tarifaço dos Estados Unidos. E quem chega para atualizar tudo para a gente é o Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Satisfação novamente a gente estar aqui juntamente no Record News Rural para falar sobre pecuária. Pois é, a satisfação é a nossa, porque esse ano de 2025 certamente vai ficar marcado como um ano histórico para o setor? Sim, a gente pode sim falar do ano de 2025 como o melhor ano, um dos melhores anos da pecuária, pensando no mercado de exportação, recorde, né? Então, a gente tem um cenário global com baixa oferta. Os países que realmente são grandes produtores, como os Estados Unidos, a Austrália, própria Argentina, né, a União Europeia, a China, reduziram muito o rebanho. Então, isso impacta, sim, numa demanda ou num olhar maior sobre a carne bovina brasileira. Dado o custo muito eficiente, dados os menores preços, mas é um cenário muito importante para a cadeia de pecuária, olhando para o cenário internacional. Então, é um ano recorde, é um ano 2025 para se comemorar. Agora, você inclusive já tinha feito um alerta aqui no Record News Rural, logo que o tarifaço dos Estados Unidos foi anunciado. Você disse, olha, o setor de carne bovina deve sentir bem menos em relação a outros setores do agro. Passado tudo isso, qual o balanço, hein, Tiago? Penso e tenho certeza que o balanço foi positivo. Tá? Dado toda a turbulência, toda a incerteza que uma medida política e econômica pode causar para um setor, a gente praticamente passa ileso. Os números mostraram isso. Talvez, infelizmente, para o consumidor, não tudo que ele esperava. Ele talvez esperava um preço de carne mais barato, né, pensando no consumidor doméstico, mas realmente, dado essa necessidade mundial pela carne brasileira, né, esse olhar pela carne brasileira e o reposicionamento entre outros players, principalmente também como o mercado chinês comprando mais, então realmente o balanço que a gente faz sobre entrada da tarifa, saída da tarifa, é que esse período onde a tarifa ela esteve presente realmente não trouxe tantos impactos como outros setores, ou melhor,
a pecuária bovina não sentiu tanto. Pois é, a China é realmente um parceiro comercial muito, muito importante para a carne, assim como para outros produtos do agro, mas em relação à carne bovina é realmente fundamental. E outros países também. Gostaria que você desse um panorama mais detalhado para a gente sobre os principais parceiros comerciais do Brasil. Inclusive, tem um parceiro importante que foi destaque também durante o ano. Aqui muita gente vai para a Argentina comer a carne argentina, que na verdade é brasileira, é isso mesmo? É uma boa colocação, né? Podemos dizer que o mundo dá voltas, né? Mas é o cenário, tá? Então, quando a gente analisa o 2025, dado o cenário positivo das exportações brasileiras, esse reposicionamento que o mercado brasileiro tem de volume, qualidade e preço competitivo, então a gente tem sim uma China que comprou muita carne, consolidou como principal mercado do Brasil, mas outros países importantíssimos, os Estados Unidos, até então tarifaço, o segundo maior comprador, né? Depois, com o tarifaço, um pouco de redução de compra, que permaneceu, né? Ao longo do tarifaço, mesmo após a volta, permaneceu beirando o quarto, terceiro lugar, né? A gente tem o aparecimento de um México, que foi um grande comprador, momentaneamente a Rússia se tornou o segundo colocado, aí o Chile, entre outros países, e um deles que chamou a atenção, sim, foi a Argentina. A Argentina tem uma situação curiosa, porque ela passou por um problema econômico muito severo, desde proibição das exportações, queda de renda, então a dinâmica do consumo interno, assim como a produção, mudou muito. E esse novo governo, por mais que eles retirou as retenções e com o tarifaço dos Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos se aproximou do Brasil, se aproximou da Argentina, o volume, o embarque, né, não foram suficientes para, obviamente, né, estancar todo esse problema que eles tiveram de fluxo financeiro. E sim, eles têm a necessidade de comprar, porque houve uma redução da produção, houve sim um volume de exportação maior para os Estados Unidos, mas em patamares menores do que a gente observava nos últimos anos. Então, redução da produção, até mesmo escoamento um pouco em comparação ao Brasil, realmente que a Argentina comprasse carne. E comprar carne do vizinho, que é do lado, né, foi o que fez a Argentina ser um destino para a carne bovina brasileira. É claro, não dá para se comparar com esses grandes players como destino da carne brasileira, como eu mencionei, mas sim, teve esse movimento muito interessante do mercado argentino. Agora, Thiago, vamos olhar da porteira para dentro. Quais foram os principais desafios do produtor rural, do pecuarista, na verdade? Bom, o pecuarista ele veio de 2 anos, né, 2023, 2024, entrando em 2025, né, com uma pressão muito forte no preço do boi gordo. E a expectativa foi que ao longo de 2025, o preço do boi gordo fosse reagir. E, em linhas gerais, reagiu. Talvez não reagiu como o pecuarista buscou. Tá? Então, quando a gente pensa quais são os grandes desafios, sim, foi trabalhar com uma oferta maior de vaca no mercado, que competiu sim com a precificação do boi gordo, preços em recuperação num primeiro semestre com um insumo mais caro. A gente teve um insumo bem caro em termos de fosfato, em termos do próprio milho, que começaram a cair a partir de abril, maio. Então esse talvez tenha sido um dos grandes desafios. O preço começando a buscar uma melhora, melhorou bem no final de 24, mas no começo de 25 melhorou um pouquinho mais, patinou. E principalmente a operacionalização em termos de comércio entre indústria e pecuarista. Tem um crescimento muito grande de confinamento ao longo de 2025. Então isso fez com que produtores se aproximassem da indústria em termos de contrato, garantia de escala, formatando um volume de escala muito grande em termos de deixar o balcão desprotegido. Então realmente o pecuarista ele sofreu com o preço da arroba mais equilibrado, mas em contrapartida eu tive preços dos insumos também mais desvalorizados, né, em patamares inferiores, que possibilitou. Mas o desafio foi esse volume maior de animais de descarte somado a um começo de valorização do bezerro. Então, o final de 2025
realmente se caracterizou no sentido de eu ter um bezerro mais valorizado, um boi magro se valorizando e o terminador tendo realmente que trabalhar melhor esse manejo, essa gestão entre compra e venda. Então, alguns desafios importantíssimos, desde o custo no começo do ano, assim como a precificação de gados já garantidos por contratos junto com a indústria, então realmente deixando o mercado balcão muito volátil, e as incertezas em termos de exportação, que queira ou não queira, traz uma pressão, ou trouxeram uma pressão no sentido de entrar e sair do mercado, mas que realmente se mostrou, como a gente bem disse, sem efeito nenhum ao longo de 2025. Então, penso que esses foram os grandes desafios para o pecuarista, e aí, por fim, a atenção em relação à demanda interna, que é o grande mercado consumidor, e a gente vem com uma população endividada. A expectativa é que a gente tenha uma oxigenação maior em 2026, em termos de eleição, Copa do Mundo, maior fluxo financeiro, essa oferta mais restrita com uma precificação melhor do boi gordo. Pois é, agora com relação a essa questão de escala para exportação, com o mercado internacional contando com a carne bovina brasileira, foi um bom momento, você já disse, olha, é um ano para ser considerado, se não o melhor, um dos melhores. Como a gente pode notar a questão do abate? Houve alguma particularidade? Porque, afinal de contas, para atender muitas vezes esse mercado, a gente notou alguma mudança no perfil dos abates? Olha, a gente teve o abate recorde de fêmea, né? Assim como o abate recorde de animais no geral. A grande questão é que a gente vem de 2 anos, 21 e 22, de muito investimento. E esse gado ele começou a aparecer, 23, 24, 25. Então, naturalmente, que iria haver esse cenário de maior oferta no campo, somado a uma seca muito drástica em 2024, que fez com que a reposição do índice de massa corporal da fêmea, assim como o índice de prenhez reduzisse e isso impactasse na oferta também do descarte. Então, a gente teve um volume maior de abate, dado algumas variáveis, né, podemos citar, seja a climática de seca, seja estrutural, pensando em uma maior produtividade, que impactou num volume maior de disponibilidade de gado no mercado. Então, esses fatores contribuíram para vamos dizer, essa dinâmica de abate de animais no país esse ano. Sim, as exportações, elas ajudam, né, no sentido de uma demanda maior, eu vou abater mais, independente do ano, independente do ciclo, mas é evidentemente que o volume maior de abate em 2025, muito causado pela mudança de produção, produtividade e questões de manejo, dado uma situação climática adversa ao longo de 2024, que trouxe em 2025 um volume maior de gado disponível. Pois é, e a gente vê que realmente um ano, obviamente, reflete no outro, né? Tudo no agronegócio é assim, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. E, nesse sentido, o que a gente pode esperar, então, para 2026? 2026, um ano da pecuária também. O grande desafio da pecuária vai ser giro rápido, né, uma reposição mais cara. A gente tem um ambiente de bezerro mais caro, boi magro mais caro, o milho e farelo oscilando, pensando no insumo, né? Então, margens apertadas ao longo da cadeia, mas, por um lado, a gente vai continuar tendo uma demanda muito forte externa e uma demanda interna oxigenada, pelos fatores de eleição, pelos fatores, de novo, Copa do Mundo, onde as pessoas se reúnem, onde eu tenho um fluxo financeiro, o atual governo muito parecido com 2010 e 2014, quando a gente tinha um fluxo interessante de renda. Então, tudo isso contribui. Então, reversão do ciclo, uma reposição mais cara, então uma oferta menor, pressionando as cotações do boi gordo, somado com uma demanda internacional que tende a continuar firme, dada a redução da oferta global, somado a uma demanda interna com um fluxo financeiro maior, o cenário se torna interessante para o mercado pecuário, para a precificação do boi gordo ao longo de 2026. Pois é, Tiago, em 2025 a gente esteve junto num evento na CNA em Brasília
E lá, um dos pontos que me chamaram bastante atenção foi a questão de como nós, apesar de a gente ser, claro, uma grande potência quando o assunto é produção de carne bovina, líderes mundiais, exportação, a questão da gente ter que aprender, por exemplo, com os Estados Unidos sobre como valorizar os nossos cortes, né? Esse também pode ser um desafio para 2026? Sempre é desafiador, né? E discutiu-se muito naquele momento. Sim, a valorização, seja do nosso produto boi como um todo, em termos de valorização de terra, valorização da produção, assim como acesso a novos mercados, acesso a mercados que paguem mais sobre a nossa carne, e eles vão pagar desde que tenham, obviamente, acordos comerciais e também fidelizem sua qualidade, né? Vejam no produto brasileiro um produto saudável e um produto de alta qualidade, que sim, temos. Então, a gente passa por um processo de valorização, mas também de conhecimento e reconhecimento global, seja por acesso ao mercado, seja na construção de acordos comerciais. Mas sim, a gente tem alguns desafios importantes nos próximos anos em termos de mercado global. O Brasil ele solidifica como grande player, exportador e produtor, mas a gente pode agregar mais valor em todo esse cenário. Bom, você já falou para a gente, 2026 um ano político, então tem uma expectativa em relação ao preço da carne bovina, mas eu preciso te perguntar, senão todo mundo fica bravo comigo. O preço, agora, pelo menos no começo do ano, a gente pode esperar o quê em relação ao preço da carne bovina? Olha, 2026 ele carrega, né, um momento importante de clima de 2025, mais chuva. Isso faz com que esse pasto venha sempre no começo do ano e facilite o manejo, dá para cadenciar a oferta. Então, a gente sempre tem esse cenário aí mais positivo de começo de ano em termos do final do ano, quando eu tenho tradicionalmente uma oferta maior de gado de coxa. Então, 2026 ele começa sinalizando uma possibilidade sim de alta, uma possibilidade de melhores preços e patamares do que a gente observou ao longo, sim, de 2025, e isso pode ter mais valorizações, principalmente aí no segundo semestre de 2026, pensando numa dinâmica de consumo interno mais forte. Tiago, sempre importante para a gente te ouvir. Muito obrigada pela análise, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, é sempre bom participar aqui junto com vocês. Desejo a todos também um bom dia e a gente volta com certeza. Forte abraço a todos. Um forte abraço. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!